Bom, pessoal, hoje a gente vai continuar a nossa aula de tecnologia e dessa vez a gente vai falar sobre a memória RAM. Tá? Na última aula a gente já falou dos processadores, né? Vamos só relembrar algumas ideias aqui que são importantes sempre de se ter em mente para poder entender bem o que a ideia da nossa aula está trazendo agora, para a gente poder entender mais sobre a memória RAM, ok? Vamos lá. Bom, a gente já viu isso na última aula, eu vou só repassar com vocês aqui de uma maneira rápida, tá? Que os aparelhos tecnológicos, eles têm coisas em comum. Então, quando você tem um celular ou computador na sua casa, ou até mesmo um videogame, tá? Não importa qual é o modelo do videogame aqui, ou qual é o modelo do computador, nem o modelo do seu celular, tá? Todos esses aparelhos tecnológicos, eles têm coisas em comum. Tá? Essas coisas em comum que eles têm são os componentes. Então, se você olhar com mais detalhes no seu celular, olhar com mais detalhes no seu videogame ou no seu computador, a gente vai conseguir encontrar nesses detalhes, assim, nesses componentes, coisas em comum, tá? Peças que são exatamente as mesmas peças, só que, é claro, com formatos diferentes para cada tipo de aparelho, mas que tem a mesma função. Tá? Que fazem as mesmas coisas em todas as situações. Então, por isso que a nossa aula de tecnologia ela está entrando nessa parte de entender os componentes para quê? Tá? Para você poder utilizar melhor o seu aparelho. Então, às vezes você faz algumas coisas sem saber, sem perceber, e isso acaba atrapalhando o desempenho do seu aparelho. Então, é importante entender como esses componentes funcionam para a gente conseguir usar melhor o nosso aparelho e assim conseguir entender mais e fazer tudo que a gente precisar fazer da melhor forma possível, tá bom? Bom, a gente já falou do processador da última aula e agora a gente vai trabalhar com a memória RAM. A gente vai entender o que é a memória RAM, tá? Memória RAM, igual todos os outros componentes que eu vou falar durante essas aulas, ela existe para os celulares e também existe para os computadores. Tá? Essa memória RAM, independente se é de celular ou se é de computador, a ideia dela, tá, o papel dela é de segurar a onda. Ela tem que segurar a barra ali, ela tem que segurar a onda do nosso aplicativo, dos nossos aparelhos. Ela tem que fazer a coisa toda funcionar certinho. Né? Como assim ela vai funcionar? Tá, vamos entender isso melhor. Eu vou colocar ainda mais uma outra explicação aqui para a gente poder começar a entender qual é o papel dessa memória RAM. Tá? Ela é praticamente o atlas do seu aparelho. Se você não está entendendo quem é esse Atlas ou o que ele é, lá na mitologia tem um cara que o papel dele na mitologia grega é segurar a Terra. Então esse cara aqui, esse é o Atlas, tá? A missão dele é manter a Terra em equilíbrio, manter ela funcionando legal, ela segurando ela. É mais ou menos isso que a nossa memória RAM faz. Ela mantém o nosso aparelho funcionando, ela segura ali tudo que precisar segurar para o nosso aparelho funcionar legal, tá? Ainda não esclareceu, ainda não, esse Atlas aí não ajudou muito, né? Então vamos tentar entender um pouco melhor aqui agora de uma forma um pouco mais específica, tá bom? A nossa memória RAM, ela mantém os aplicativos abertos e funcionando. Isso quer dizer o quê? Quero fazer uma postagem, eu quero ver alguma coisa no Facebook, beleza? Lembra que na última aula eu falei do processador, né? O processador ele pega as informações, ele organiza as informações e ele executa, certo? Mas para tudo isso funcionar, alguém tem que estar segurando aí essa coisa toda, esses processos, essas informações, elas não vão aparecer do nada e elas não vão ficar flutuando ali, tá? Elas vão aparecer do armazenamento, que é de uma outra aula que a gente vai ver, mas onde elas vão ficar sendo seguradas, onde elas vão ficar ali enquanto você está trabalhando, enquanto você está mexendo no seu aplicativo, é na memória RAM. Tá? Então a memória RAM ela vai ficar segurando as informações que o processador está trazendo, que o processador está colocando em ordem ali. Para quê? Para você poder abrir o seu Facebook, para você poder abrir o seu Instagram, para você poder mandar aquela mensagem no WhatsApp. Então ela mantém os aplicativos abertos e funcionando. Então o processador vem trazendo as coisas e a memória RAM ela vem segurando, ela vem colocando ali tudo na mão dela, tudo ali para poder manter o aplicativo ou o aparelho trabalhando. Tá? Então, qualquer aplicativo que você abre, qualquer coisa que você vá executar no seu celular, de música, de áudio, de foto, a memória RAM está trabalhando ali junto com o processador para fazer tudo isso acontecer. O processador trazendo as coisas e a memória RAM ali equilibrando e segurando tudo isso. Tá? Bom, a memória RAM ela é medida em capacidades.
Tá? O processador, lembra que eu falei na última aula, ele é medido em velocidade. Tá? Então tem a velocidade que ele organiza, que ele separa, que ele coloca os pacotes de informação. Já a memória RAM, ela tem a capacidade. Né? E por que capacidade para ela? Porque ela vai segurar coisas, então ela tem que ter capacidade para segurar essas informações, para manter essas informações ali. Tá? Essa capacidade ela é medida em gigabytes. Tá? Então essa é a sigla que sempre que você for falar ou for pesquisar sobre memória RAM, você vai achar essa sigla aqui. Tá? São os gigabytes. A gente tem das versões mais básicas até as mais avançadas. Tá? A gente tem 1 GB, 2, 4, é sempre, ó, percebe que está multiplicando, né? Tá fazendo vezes 2, né? Ó, 1 GB, depois 2, depois 4, 8, 16, 32 e a coisa continua. A gente tem supercomputadores, a gente tem aquelas versões gamers de celular ou de computador onde você tem até mais do que isso. Tá? E o que essa capacidade influencia? Né? Como que essa capacidade ela vai influenciar no meu aparelho aqui funcionando? Para explicar isso melhor, eu acho interessante a gente pensar em varal. Tá? Num varal mesmo desse de roupa, tá? Se você com certeza já deve ter visto, ou você tem aí na sua casa, ou se não tem, você deve realmente pelo menos ter a noção do que é um varal de roupas. O varal, ele é o que, né? Ele é uma cordinha ali, né? Algum cabo, alguma corda que segura as nossas roupas enquanto elas estão secando, enquanto elas estão ali, né? Fazendo aquele processo de secar. Então, o que acontece? Se por acaso você tiver um varal muito fino, né? Uma cordinha aqui muito fina, vamos pensar assim, né? Essa cordinha ela vai ter uma capacidade reduzida. Então, vamos pensar que essa cordinha é de 1 GB. Eu coloco ali uma calça, eu coloco uma camiseta, né? Se eu colocar uma calça e uma camiseta, beleza. Ela fica segura, o varal tá lá em pé, tá bonito, tá tranquilo. Agora, se por acaso eu colocar ali um tapete, se eu colocar ali um cobertor, um edredom, alguma coisa pesada, o que vai acontecer? Ele não vai dar conta. O varal, ele vai estourar. Tem duas situações que fazem o varal estourar. Você colocar alguma coisa pesada ou você colocar muita coisa nesse varal. Então, se você começar a colocar muita roupa, o que vai acontecer? Ele não vai aguentar e ele vai estourar. Basicamente, acontece a mesma coisa com a memória RAM. Se você tem uma memória RAM frágil, vamos dizer assim, com uma capacidade um pouco menor, né, 1 GB, 2 GB aqui, vamos dizer assim, se você quer abrir um aplicativo pesado, alguma coisa que vai editar um vídeo, vai editar uma foto, alguma coisa mais elaborada, o que vai acontecer é que o seu celular vai esquentar até o momento que ele trava. Tá? E por que ele está esquentando e por que ele está travando? Porque esse varal, vamos dizer assim, que é a nossa memória RAM, que ela vai segurar todo esse processo, todas essas roupas aí, ela não vai dar conta. Então, em vez de estourar, né, o que vai acontecer é que ele vai travar ou vai reiniciar o seu aparelho, o computador, o seu celular, e isso quer dizer que você ultrapassou o limite daquela memória RAM, você ultrapassou a capacidade, você deu mais coisas do que ela conseguia carregar. Tá? E como eu falei aqui das roupas, se eu coloco muita roupa, mesmo que seja roupa leve, essa camiseta é leve, esse short aqui é leve, mas se você colocar muita coisa, também trava, também estoura o varal. O que isso significa? O que isso tem a ver com a nossa memória RAM? Vou abrir aqui um Facebook. Facebook não vai pesar muita coisa. Vou abrir no Instagram. Também não vai pesar. Vou abrindo abas e abas e abas do navegador, por exemplo. Você acha que uma aba não pesa, e de fato, uma aba não pesa. Mas se você colocar várias e várias abas ali, se você colocar vários e vários aplicativos, o que você está fazendo? Você está acumulando coisas no seu varal, você está colocando mais coisas na sua memória RAM. E vai travar, vai reiniciar ou vai desligar o aparelho, porque ela vai falar, ó, para mim já deu, então vamos parar com isso. E aí ela corta tudo que precisa cortar para não acontecer nada pior, que seria queimar, por exemplo, a sua memória RAM. Tá? Então, para se usar bem uma memória RAM, você tem que saber dosar. A minha memória RAM ela é de 1 GB ou ela é de 2 GB, ela tem uma capacidade aqui mais limitada, então eu não posso ficar abrindo um monte de coisas. Né? Não posso ficar com um monte de coisas abertas, ou não posso abrir uma coisa muito pesada, porque isso vai exigir demais do meu aparelho. Tá? Mas eu tenho uma memória RAM mais, aqui, uma capacidade maior e tal. A memória RAM, igual eu falei, ela não trabalha sozinha. Né? Ela organiza o quê? As coisas que o processador traz. Então, eu tenho uma mega memória RAM aqui, uma memória RAM com uma capacidade bem grande. Mas às vezes o teu processador não é um processador com uma capacidade tão grande assim.
E aí, mesmo assim, vou abrir um monte de coisa porque a memória aguenta. Mas coitado do processador, que está tendo que correr para lá e para cá, para lá e para cá, para manter todos esses pacotes de informações trabalhando. Então, mais um motivo que leva o aparelho a travar, por exemplo. Tá bom, pessoal? Então, essa aula de hoje ela foi rapidinha, mas ela foi, acho que bem útil para entender como que a memória RAM trabalha. Tá? Juntando a memória RAM com o processador, a gente já está começando a entender bem melhor como os aplicativos e como os nossos aparelhos interagem com a gente. Beleza? Até mais, pessoal!